Xalaim de e Alcha aos irmãos. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. É um prazer estar com vocês aqui para mais um vídeo. E antes de nós entrarmos no tema do vídeo, do estudo de hoje, vocês podem perceber que eu estou aqui com essa máquina ligada no canal aqui do irmão Romilson. Não tem só essa, eu tenho essa daqui. Tem uma que a minha mulher lê a Bíblia nela lá na sala. E tem outra no outro quarto, porque aqui é um quarto, é um estúdio, é um quarto, mas ninguém dorme aqui. É um estúdio. E eu quero aqui fazer um pedido aos irmãos que ajude aí o canal do irmão Romilson, porque é um Yaldim. Sei que muitas pessoas não consideram ele como um Yaldim. Pelo contrário, muitas pessoas o consideram como um falso profeta, e não é verdade. Ele não é falso profeta não, irmãos. Os erros que ele cometeu de data já estavam previstos. Você pode olhar em Apocalipse 10, 10 e 11. Já estava previsto, porque o homem que come o livro, que Yohana viu, que ele próprio comeu, quem comeu o livro foi Yohana, mas estava simbolizando o ministério do nosso irmão Romilson. Muita gente não entende essas coisas. Mas, a despeito de tudo, quero pedir que vocês se inscrevam lá no canal dele, ajude nosso irmão Romilson. Parece que ele monetizou o canal e precisa da nossa ajuda, irmão. E eu não só o ajudo como um inscrito, dou like em todos os vídeos dele que vejo, e na medida do possível eu também faço comentário. Eu peço aqui a vocês que ajude o nosso irmão a crescer mais ainda o canal dele, porque, irmãos, ele é um Yaldim e está fazendo a obra de Yal. Agora, sem mais delongas, eu quero trazer o tema do assunto da mensagem de hoje. Quero trazer o tema, e o tema é uma pergunta. A lei era mesmo de Moisés? Nós temos que ter resposta a essa pergunta. Será que a lei era mesmo de Moisés? A lei pertencia a Moisés? Ou Moisés apenas foi o portador, foi aquele que de Yal recebeu a lei e trouxe para nós? Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que falamos. Atribuir uma coisa que pertence a Yal a outra pessoa, a outro alguém. Tudo que pertence a Yal tem que ser apresentado como sendo de Yal. E toda a lei, toda ela, pertence a Yal. Moisés não era dono da lei não, irmãos. Moisés era apenas o portador, apenas o porta-voz para transmitir a lei. A lei sempre foi de Yal, seja ela o decálogo, seja ela a parte cerimonial, que era transitória, que ficava pelo lado de fora da arca. A lei cerimonial, que era transitória, que apontava para Yalcha, ela ficava do lado de fora da arca. E o decálogo, meus irmãos, o decálogo, ele não é uma lei que aponta para alguém. O decálogo, ele é o caráter de Yal. Quando você pega o resumo dos 10 mandamentos, resumindo ele em 2, amar a Yal sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, você não está exterminando com todos os outros mandamentos da lei. Não, você está resumindo, porque a guarda da lei, a observância da lei, ela está embutida exatamente no amor. Se eu amo a Yal, eu guardo todos os requisitos da lei que se refere a Yal. E todos os requisitos da lei que se refere ao próximo. E dentro do decálogo, nós temos 4 mandamentos. 4 mandamentos que eles são conectados direto a Yal. Eles são exclusivamente, como é que eu posso falar?
o nosso relacionamento que temos que ter com Yahweh. Os 4 primeiros mandamentos, eles nos remetem ao nosso relacionamento com Yahweh, com Yahusha. Você vai observar que os 4 primeiros mandamentos, eles estão relacionados a Yahweh, a Yahusha. E os 6 últimos mandamentos, eles estão relacionados às criaturas de Yahweh. Se eu amo a Yahweh, eu vou ter cuidado em guardar os 6 últimos mandamentos. Porque a guarda dos 6 últimos mandamentos, irmãos, é o nosso relacionamento que temos que ter com Yahweh. Por exemplo, amar o próximo como a ti mesmo. Quem são o próximo mais próximo de nós? Quem são os próximos mais próximos de nós? Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos tios, nossos primos, nossas primas, são o próximo mais próximo. E tem outros que são próximos, nossos amigos. E se você for parar para analisar, os 6 últimos mandamentos é todo o nosso relacionamento que temos que ter com o nosso próximo. E se você for analisar, toda a lei, ela é formada de 613 códigos. 613 códigos. A lei, ela não é formada apenas de 10 códigos, de 10 princípios. Os 10 princípios do decálogo, os 10 códigos do decálogo, ele é eterno. Ele não acaba nunca, porque nós vamos ter que ter esse relacionamento com o Yahweh, com o Yahusha e com o nosso próximo, por toda a eternidade. Os 10 primeiros mandamentos, irmãos, os 10 mandamentos que foram escritos pelo dedo de Yahweh, aí não foi nem inspiração, porque a lei cerimonial, as outras 603 leis, as outras 603 foi escrita por Moisés, inspirado por Yahweh. Mas o decálogo, ele foi escrito pelo dedo de Yahweh. E eu quero, sem mais delongas, abrir aqui as escrituras com vocês. Eu esqueci aqui, espera um pouquinho que eu vou abrir aqui. Eu já tinha que ter deixado ela preparada. Vai esperar só um pouquinho. Daqui a pouco ela já vai abrir aqui. Êxodo 31. Êxodo 31, 18. Êxodo 31, 18. Êxodo. Tá um pouquinho aqui, meu irmão. A máquina tá lenta e o operador também tá um pouco lento. Então não vamos botar a culpa na máquina, não. A máquina tá lenta e o operador dela também tá lento. 31, 18. Deixa eu ver se tá aí para vocês. Ainda não está para vocês, mas já vai aparecer já. Pronto. E deu a Moisés a marcha, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escrita pelo dedo do Criador. Tá vendo, irmãos? A lei, os 10 mandamentos, foi escrito pelo dedo do Criador. Então, os 10 mandamentos, eles representam o caráter de Yahweh. E a resposta à pergunta sobre se a lei era mesmo de Moisés é um sonoro não. A lei não era de Moisés, a lei sempre foi e sempre será de Yahweh. Temos que entender que 613 códigos aproximadamente, não todo ele, porque as leis civis, as leis de saúde, elas ainda estão em vigor. As leis civis e as leis de saúde. Por exemplo, nas leis de saúde, o que está em vigor na lei de saúde? O não comer porquinho ainda está em vigor. Você pode olhar Levítico 11, o capítulo 11 de Levítico,
vai trazer para nós a informação da lei de saúde, a lei da alimentação, a lei que a gente precisa seguir para nos alimentarmos. Dentro do livro de Levítico 11, ali tem uma estrutura de produtos oriundos da agricultura, da pecuária. Deixa eu falar aqui, nem tanto oriundo da agricultura e da pecuária, porque oriundo da agricultura está lá em Gênesis 1:29, né? Ali fala da alimentação vegetariana, alimentação vegetal. E Levítico 11 trata da alimentação animal. E então tem ali uns requisitos para que nós venhamos a fazer uso da peixe, sempre peixe com escama. Tainha, curvina, sardinha, carapicu. Tem que ser peixe com escama o nosso consumo. É óbvio que a gente vai tirar a escama, né, irmão? Mas tem que ser peixe com escama. Peixe sem escama, para nós é imundo. Qual o peixe sem escama que para nós é imundo? A enguia, o peixe sem escama. A enguia, o bagre, a cavalinha, a espada, é imundo. Nós, como Ialdim, não devemos estar comendo essas coisas. Nós temos que seguir a lei de saúde que Ial deixou para nós. E essa lei, irmão, não foi abolida. A única parte da lei que foi transitória foi na forma de ordenança, não na forma de culto em si. Porque o Shabat, irmãos, ele é um instrumento de culto. Porque o que Ial disse? 6 dias trabalhará, mas o 7º é o Shabat de Ial, teu Criador. Nesse dia, você vai sair das tuas empresas, vai tirar a atenção dos seus afazeres e vai estar integralmente voltado para mim. É lógico, é evidente, que por causa do pecado, há intempérie na caminhada sobre a guarda do Shabat. Vai ter situações que você vai ter que entender que você, ao guardar o mandamento do Shabat com a força fria da lei, porque a força fria da lei é que estraga tudo, irmãos. Mas a força viva da lei, Ial Shamashia, ele nos ensina como a gente deve proceder. Por exemplo, no Shabat, eu não trabalho. Sou o dono da oficina, trabalho por minha conta, então eu não trabalho no Shabat. Mas se aparecer uma emergência que não pode ser feita no dia seguinte, o que é uma emergência que não pode ser feita no dia seguinte, irmãos? Dentro da minha área de profissão. Por exemplo, uma mola de uma porta de aço quebrou e a pessoa está com dificuldade de abrir ou mesmo de fechar essa porta de aço. E ela precisa entrar num ambiente, pode ser uma loja, pode ser um depósito, pode ser um porão, e ela precisa levantar a porta e com a mola quebrada ela não tem como levantar a porta. Então ela me chama para consertar essa porta, para resolver esse problema lá para ela. Todo Shabat quebra a porta, irmãos. Em 30 anos de profissão, e vamos falar aí, em 30 anos de entendimento sobre a guarda do Shabat, se eu tive que fazer uma emergência, socorrer uma emergência de porta de aço, 3 ou 4 vezes foi muito. Em 30 anos. 3 ou 4 vezes, irmão, foram muito. Então, quando acontece uma ocorrência que precisa da minha mão de obra, eu tenho que ir lá socorrer, irmãos. Não porque eu dependo daquele recurso, daquele dinheiro que ali possivelmente eu vou ganhar. Não é isso. Eu não dependo daquele recurso ali, de um serviço feito no Shabat. Eu não dependo daquele recurso. Porque o Shabat é de Ial. E é evidente, é lógico, irmãos, que o trabalhador é digno do seu salário. Mesmo que seja no Shabat, quando ele tem que socorrer alguém.
mesmo que seja no Shabat, que ele tem que socorrer alguém. Já que você vai lá socorrer, e é trabalho, você não pode fazer de graça, porque é trabalho. É trabalho. O que você faz com o dinheiro de um socorro que você faz no Shabat? Aplica ele para o bem, teu mesmo, do teu próprio bem, ou mesmo do próximo. Você pode pegar, poxa, fulano estava precisando de comprar uma cesta básica, está sem nada na casa dela, surgiu esse dinheiro aqui, por exemplo, o telefone tocou, alguém me pediu uma ajuda para uma cesta básica e eu estou sem recurso algum. Estou sem recurso, e foi no Shabat que a pessoa me pediu. E apareceu um serviço, uma porta de aço para consertar no Shabat. Eu vou lá e vou fazer se aquele recurso. Geralmente, irmãos, o dinheiro de uma manutenção de uma mola dá para comprar uma cesta básica. Aí o que eu posso fazer? Vou lá, vou pegar aquele dinheiro, vou levar a cesta básica para o meu irmão que acabou de me pedir e eu não tinha como ir, então trouxe esse serviço para me fazer. Eu vou lá, faço o serviço e levo a cesta básica para esse irmão. O que a gente não pode deixar, irmãos, é a nossa ovelha no buraco no Shabat. Agora, quando você pode, a empresa é sua e você pode separar o Shabat para adoração a Yahweh, adoração ao teu Criador, você deve fazer. Você deve fazer. Você não deve deixar de separar esse dia, quando esse dia, o descanso nele está ao teu alcance. Como não está ao alcance de um motorista de ônibus, de um cobrador de ônibus, não está ao alcance das Forças Armadas. As Forças Armadas, irmãos, elas não podem parar, elas têm que funcionar todos os dias. Já pensou se Israel, conhecido hoje como Israel, parasse no Shabat? Os guardas parassem de vigiar a cidade, de tomar conta? O Hamas ia deitar e rolar, só ia querer atacar no Shabat. Aí ele ia matar muita gente, porque nem se defender o povo ia poder. Vocês estão entendendo, irmãos, a estrutura do que esse amigo que vos fala está falando? Está trazendo aqui para vocês? Vocês conseguem entender isso? E eu quero que tá aqui ligado, mas o som da voz dele não vai sair para vocês, não. Eu praticamente quase não estou ouvindo nada, tá praticamente quase no zero ali, mas não sai aqui, não vai sair aí não. Continuando, irmãos. Vamos agora em Matitial 5:17 a 20. Matitial 5:17 a 20. Que é conhecido também como livro de Mateus, tá, meus irmãos? Matitial, ele é um livro que é conhecido como livro de Mateus. Só que a pronúncia é Matitial. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino do céu. Olha aí, irmãos. Olha como é que isso é grave. Olha como é que isso é solene. E Alcha está dizendo, irmãos, que qualquer que deixar de ensinar, deixar de cumprir qualquer dos mandamentos que ele veio cumprir por nós, ele mesmo, para se constituir o nosso Redentor, o nosso Salvador, ele próprio, irmãos, teve que cumprir. Porque se ele não cumprisse, ele próprio precisaria de um Salvador. Agora ele dá instrução para nós. Ele nos ensina, irmãos, que
os que não ensinam a lei do jeito que deve ser ensinado, ou seja, as pessoas que pegam o fato, porque é fato. Yahshua é o nosso verdadeiro Shabat. Isso é fato. Yahshua é o nosso verdadeiro Shabat. O ciclo semanal, o Shabat do ciclo semanal, irmãos, é um ponto de encontro com Yahshua dentro da nossa semana corrida de trabalho. A gente tem esse encontro com ele. Porque se ele não colocasse esse freio de trabalhar 6 dias e descansar no 7º, nós iríamos trabalhar todos os dias, irmãos. Porque é natural. O trabalho é a fonte de renda. É de onde vem o recurso para alimentarmos a nós mesmos e a nossos filhos. Então, se Yahshua não colocasse isso, nós iríamos fazer do trabalho uma espécie de Deus, vamos falar assim. Uma espécie de ídolo. É o que o trabalho é para muita gente, irmão. Tem muita gente aí que conhece essas coisas e que pode fechar suas empresas no Shabat e não fecham, porque não tem responsabilidade com Yahweh e não entenderam como é grave não guardar, não cumprir esses mandamentos. E os que não ensinam da forma que tem que ensinar serão chamados menor no reino. Terão galardão menor no reino. E dentro do contexto, irmãos, de hierarquia, não hierarquia como a do clero da Igreja Católica. Não esse tipo de hierarquia que eu estou falando. Estou falando da hierarquia que existe em todo o cosmos. Em todo o cosmos, quem é que está na cabeça? No topo? Yahweh. Yahweh está no topo. Está lá em cima, no topo. Entende, irmãos? Yahweh é o topo, Yahweh é o número 1 na hierarquia. Yahshua, o número 2 dentro da hierarquia. E nós, no futuro, seremos o número 2 junto com ele, junto com Yahshua. Porque nós seremos um com ele, como ele é um com o Pai. Porque nós seremos a esposa, vamos casar com Yahshua. Então, dentro da hierarquia, uma vez que seremos um com ele, porque ele é homem, é 100% homem, nós vamos ser um com ele. Então, no topo da hierarquia, nós vamos estar também, já que estaremos com Yahshua, seremos o número 2 no topo da hierarquia. Yahweh, o Pai, o número 1. O Filho, o número 2, junto com a igreja. E o número 3, que é símbolo de eternidade. O 3 é símbolo de eternidade. Nós não podemos deixar os anjos de fora, irmãos. E a raiva de Satã contra a raça humana é exatamente saber que a raça humana será um com Yahshua. A raça humana, irmão, será um com Yahshua. Ou será uma com Yahshua. E toda a família celestial, incluindo os anjos. Por isso hoje, irmãos, nós estamos numa categoria inferior à dos anjos. Nós hoje, dentro de uma hierarquia, nós hoje, perto do que são os anjos, a nossa natureza hoje é uma natureza humilhada, mas que será exaltada. Hoje os anjos estão um pouco acima de nós. Hoje os anjos estão um pouco acima de nós. Mas dentro da hierarquia de Yahshua, nós seremos um com Yahshua. Yahshua é um com o Pai. E os anjos vão formar, porque a natureza dos anjos, irmãos, principalmente os anjos que não pecaram, ela está intacta. Ela não vai precisar de transformação, não vai precisar de nada. A nossa natureza, ela vai ser modificada. Aí seremos igual aos anjos. Então, a família da Terra, que a gente conhece hoje, nessa configuração que a gente conhece, ela vai deixar de existir dentro dessa configuração que a gente conhece. Porque quando
a família da terra se tornar a família celestial, tudo que a gente conhece de estrutura que a gente está inserido hoje, essas coisas vão deixar de existir. Como seremos como os anjos no reino do Chamaim, no reino do céu, seremos como os anjos. Então, irmãos, é fantástico. É fantástico. Aí eu falo agora para você, no que nós acabamos de ler, dentro de um contexto espiritual, a hierarquia celestial não é igual à hierarquia da Igreja Católica não, irmãos. Na hierarquia celestial, irmãos, o maior serve o menor. O maior serve o menor. Não pensa você que com o teu grande galardão que você vai ter na eternidade, com ele também vem grande responsabilidade. Ou você acha que os que serão chamados menor, tem os que serão chamados grande e os que serão chamados menor. O que Yahshua disse? Quem quer ser o maior no reino tem que ser o quê? Servo. Tem que aprender a servir, irmãos. Essa que é a realidade dos fatos. Porque o maior de todos os servos, o maior de todos os servos, quem é? A gente pensa, mas a gente fica pensando que o maior de todos os servos é Yahshua. Ele é grandão. Ele é grande. Mas o próprio Pai nos serve, irmãos. Quem é que dá comida para nós? Quem é que dá água? Quem é que preparou o ambiente? Quem deu Yahshua para nós? O maior presente, irmãos, o maior serviço prestado à humanidade foi a vida de Yahshua, dada por quem? Pelo Pai. Por isso o Pai é digno de adoração, porque Ele é o maior, o maioral, o topo, não tem ninguém acima dele, e nem mesmo do lado dele, em termos de soberania. E quem é que serve a todas as criaturas? É Yahweh, irmãos. Yahweh. Você pega a analogia da família de Jacó, de Israel, né? José, que é uma tipologia de Yahshua. Mas na hierarquia, onde estava José? Estava acima de Jacó? Lembra do sonho que José falou? Falou que 11 estrelas se curvavam diante dele, e o sol e a lua, e Jacó o repreendeu. Eu e tua mãe vamos nos curvar diante de ti? Entende, irmãos? Ali Yahweh deu esse sonho para nós entendermos. Dentro da soberania espiritual, porque existe uma soberania, irmão. Se existe uma soberania, existe uma hierarquia, só que ela não é igual a do clero católico. A hierarquia de Yahweh, irmãos, ela é justa, ela é perfeita. E Yahweh é um. Entende isso? E Yahweh é um. E Yahweh é o rei de tudo. E Yahshua também é rei. Mas não é rei igual o Pai, porque Yahshua teve princípio, o Pai não. Entende as coisas que eu estou falando? Vamos continuar aqui. Então, irmãos, nós entendemos que quem não ensina a lei do jeito que deve ser ensinada, quem ensina aí que pode ignorar o Shabat, eu não ignoro o Shabat, nem ensino a ignorar. Eu ensino sim. Se você trabalha numa empresa de ônibus, a empresa não é sua. E quando caiu o plantão, você tem que ir lá tirar. Porque quando cai o plantão, irmãos, é a tua ovelha caindo no buraco. É você mesmo caindo no buraco. Porque se você não for trabalhar, a empresa vai te mandar embora. Aí eu pergunto para você, a igreja adventista vai colocar comida na tua mesa? Vai pagar tua conta de luz, tua conta de água?
Vai comprar os seus remédios? A igreja adventista vai fazer isso? Não vai fazer, irmãos. Vamos continuar. Deuteronômio 31, 24 a 26. Vou abrir aqui em Deuteronômio 31. Deuteronômio 31. Deuteronômio 31, 24 a 26. Vamos entender aqui, irmãos. E aconteceu que, acabando Moisés de escrever num livro, tá vendo? Moisés escreveu num livro, não escreveu em pedra não, irmão. Todas as palavras desta lei, até se acabarem. Moisés deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança de Iau, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança de Iau, vosso Criador, que ali esteja por testemunho contra ti. Irmãos, vocês deram para entender aí que essa lei foi colocada por lado de fora da arca? Ela não foi colocada dentro da arca. As únicas coisas, quando você vai ver a estrutura do santuário, o pátio, lugar sagrado e lugar sagradíssimo, né? Que aí a gente pode usar até a palavra santo para expressar os compartimentos do templo. A palavra santo só não podemos usar ela em relacionamento com o Pai. Nós temos que dizer que nós não temos o Espírito Santo, porque se dissermos que temos o Espírito Santo, é dizer que temos o Espírito separado. Então a palavra Espírito Santo é secundária. O cunho dela, o objetivo dela se refere apenas ao relacionamento de Iau a respeito dos demônios. E qual é o relacionamento? Nenhum, porque Iau é separado dos demônios. Por isso o macumbeiro ele diz: vou acender uma vela para o santo. Nós devemos sempre que dizer: eu tenho o Ruach Kadosh. Nós não devemos dizer que temos o Espírito Santo, e sim o Ruach Kadosh, porque o Ruach Kadosh, tudo que é de cunho primário, tudo que é de primeiro plano, primeiro contexto, ou seja, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, se encontra em primeiro plano no Ruach Kadosh. No primeiro plano, o Ruach Kadosh, ele envolve aquilo que nós temos que ter em relacionamento com Iau. Então, quando a gente fala do lugar puro ou do lugar santo e santíssimo, a gente tem que dizer exatamente, olhando o contexto, usar a palavra santo dentro do contexto da descrição do santuário é correto, porque o santuário tinha 3 compartimentos. Agora que nós estamos falando de lei, mas eu sou obrigado a entrar um pouco no santuário, porque é a lei. Eu estou falando aqui de lei, mas qual é a lei que está lá dentro do santíssimo lugar? Ou do puríssimo lugar? Lugar, o pátio, lugar puro e lugar puríssimo. Entendeu? E é até bom a gente se acostumar a colocar essa colocação. Quando a gente for falar do santuário, em vez de falar lugar santo, a gente falar dentro dessa expressão que expressa melhor. Porque, irmãos, embora a Shekinah brilhava lá, dentro do puríssimo lugar, ela brilhava em nosso favor, irmãos. Ela não era contra nós. A Shekinah brilhava lá em nosso favor. O sumo sacerdote entrava lá uma vez por ano, e ele via a Shekinah brilhando lá.
Então, não é um lugar separado de nós. Não, é um lugar puríssimo. E nós temos que tentar lembrar dessas coisas. Lugar puríssimo. A palavra santo, ela apenas se refere ao estado que hoje se encontra em relação aos demônios. E Yahweh é separado deles. E os demônios também são separados de Yahweh. Bem que eles queriam ficar perto para gozar das coisas boas que eles perderam. Mas não pode mais. Então, lá dentro do puríssimo lugar, brilhava a Shekinah. E lá também tinha a Arca da Aliança. E o que continha dentro da Arca da Aliança? As tábuas dos 10 mandamentos. Por lado de fora da arca, o livro da lei, simbolizando que aquela lei era transitória. Transitória, irmãos. A lei de saúde, ela hoje ainda está em vigor. Porque, como eu disse, na lei de saúde, tem ali restrições na nossa alimentação. Coisa que a gente pode comer, coisa que a gente não pode comer. Está escrito na lei de saúde de Levítico 11. E isso é transitório, vai chegar o fim dela também. Agora, a lei cerimonial, qual foi a parte dela que acabou? Que chegou ao fim da lei cerimonial? Qual foi a parte? Matança de animais, dízimo, oferta. Isso tudo chegou ao fim, irmãos. Porque agora o ministério é oficializado no santuário celestial. O nosso sumo sacerdote, Yahshua Mashiach, ele não precisa de dinheiro lá para manter aquilo lá. Não precisa de dinheiro, irmãos. Hoje, as pessoas que pregam o evangelho na base do dinheiro, na base do mamon, porque o mamon é o Deus desse século. O ídolo desse século é mamon. Está entendendo, meus irmãos? Toda essa estrutura que eu estou aqui trazendo para vocês, eu não prego mentira não, irmão. Eu prego mostrando na Bíblia. Não é porque Yahshua é o nosso Shabat que a gente tem que negligenciar o sábado de livre e espontânea vontade. Não. Quando eu vou socorrer alguém no Shabat, eu vou lá socorrer, sabendo que eu estou transgredindo o Shabat, mas eu vou lá movido pelo amor, que é o maior de todos os dons. O maior de todos os dons, irmãos. E o pecado trouxe mazela. E quando deu a terra perfeita para Adão e Eva, Adão e Eva, ele deu, irmãos, numa configuração perfeita. O pecado ainda não tinha entrado. Porém, entretanto, nós temos que entender que o pecado trouxe mazela. Então é complicado você guardar o Shabat sem passar por intempéries, sem passar por cair num buraco. Não tem como. Em toda a nossa jornada aqui, irmãos, ainda vão existir buracos para as ovelhas cair e a gente ter que socorrer. Essa é a grande realidade. Essa é a beleza do Shabat, irmãos. O Shabat hoje, para mim, é ainda maior no sentido de honra e de beleza do que no tempo que eu estava dentro do sistema e especialmente dentro da igreja adventista. O Shabat para mim ligou um efeito ainda maior. E olha, irmãos, que o Shabat na configuração de Yahshua é apenas uma sombra do Shabat que teremos na configuração de Yahweh. O que é que eu estou dizendo isso? O que é isso? Configuração de Yahweh, configuração de Yahshua. Na configuração de Yahshua, irmãos, nós vamos passar um reino, um tempo de 1000 anos, cujo o reino estará nas mãos de Yahshua. Durante 1000 anos, durante o Shabat milenar dessa terra, o reino estará na mão de Yahshua. E quando Yahshua entregar o reino ao Pai, e aí, no 8º milênio, quando a morte for vencida, porque a morte, irmão, só é vencida no 8º milênio. 8 é perfeição. 8 é perfeição não, 8 é vitória. 7 é perfeição. 8 é vitória. Agora você pega
8 divide por 2, dá 4. E tem vídeo aqui que eu falo a respeito do quadrante, que eu digo que Ial, ele é o quadrante, porque o quadrante é o que abre e fecha tudo, irmãos. Por que o Shabat está no quarto mandamento? Ele poderia, irmãos, estar em qualquer posição, mas está lá no quarto mandamento. Por quê? Por que o Shabat está no quarto mandamento? Porque Ial é quadrante, Yalcha é quadrante, entende? O sábado do ciclo semanal, ele é quadrante, porque ele está no quarto mandamento, embora ele seja o 7º dia. Tá entendendo, irmão? 7º por quê? Porque é perfeito. O Shabat é perfeito. Dos 7 dias da semana, o dia mais perfeito é o Shabat, porque nele nós temos um encontro marcado com Ial, com Yalcha. Mas o verdadeiro Shabat, nós só vamos conhecer ele quando Ial fizer nova todas as coisas, quando Ial entregar o reino na mão do Pai. Aí nós vamos entrar num Shabat jamais experimentado pela raça humana. Jamais. Nem mesmo Adão e Eva lá no jardim do Éden, eles experimentaram o Shabat que nós vamos experimentar quando Ial fizer nova todas as coisas. Porque quando Ial fizer nova todas as coisas, irmãos, será um reino inabalável. Pecados e pecadores jamais existirão nele. Não existirá mais resquício do mal. Nada. Porque quando Ial fizer todas as coisas nova, ele vai apagar da face da terra tudo aquilo que foi manchado pelo pecado, manchado pelo arqui-inimigo. Porque a destruição, irmãos, o novo céu e a nova terra, aonde os elementos vão se derreter, porque Pedro fala que os elementos, as montanhas, elas derreterão. Existe fragmento de rocha que precisa de 4.000 graus para se derreter. E eu posso falar um deles, o paralelepípedo. Ele precisa de 4.000 graus. Você só consegue derreter um paralelepípedo jogando fogo nele numa potência de 4.000 graus. Só que a gente não tem condições de derreter esse paralelepípedo, irmãos, jogando uma potência de 4.000 graus. Sabe por quê? Com 4.000 graus você não consegue chegar nem perto de um calor desse. Você é todo chamuscado. Lembra a fornalha ardente? Que foram jogar lá, os nossos irmãos lá? Os 3 hebreus? Lembra disso? Os 3 Ialdim? Os que foram jogar ele foram fulminados pelo calor do fogo, que tão grande era. E olha que aquela fornalha não estava a 4.000 graus não, irmãos. Porque se a fornalha tivesse a 4.000 graus, até quem estava em volta da estátua morreria. Ninguém suporta uma temperatura dessa de 4.000 graus. Está entendendo? Então, quando os elementos for derreter, a água do mar pega fogo, conforme diz lá também no livro de Pedro. Diz que está tudo entesourado para o fogo. Até a água do mar está entesourada para o fogo. Porque existe fragmento de rocha para derreter que precisa de 4.000 graus. A água do mar, quando chegar a temperatura a 2.000, ela pega fogo. Por isso que existe fogo que você não apaga com água. Principalmente fogo que gera uma temperatura dessa. Que lá dentro dele pode estar nessa temperatura. Tu joga água e ele vira gasolina. A água pega fogo. E não precisa chegar a 4.000 graus e nem tão pouco a 2.000 graus. Numa frigideira, um óleo quente. Um óleo quente, irmão. Um óleo quente. Joga um pouquinho de água no óleo quente para ver se ali não pega fogo. Então, a água é combustível, está entesourada para o fogo. E então, só no 8º milênio, quando Ial fizer nova todas as coisas, nós vamos entender que a essência do verdadeiro Shabat nós vamos conhecer no 8º milênio, irmãos. Porque no milênio aqui, que Yalcha estará aqui durante 1000 anos, ainda vai ter ciclo semanal. Lembra lá em Isaías? Quando ele fala, de um Shabat a outro virá
toda a carne a adorar perante Yahweh. Toda a carne. Quem é essa toda a carne? São os que estão por lá de fora da cidade. Eles ainda vão ter esse corpo comum, corpo natural. Por isso a Bíblia fala nessa expressão, no contexto do reinado de Yahushua, que haverá ciclo semanal, Shabat. De um Shabat a outro virá toda a carne a adorar perante mim. De um Shabat a outro, irmãos. Agora eu pergunto para você, carne e sangue herda o reino de Yahweh? Não. Então essa carne que vai adorar são as pessoas ainda que vão ter corpo comum, com a capacidade de viver até 1000 anos, que vão ainda configurar o ciclo semanal. Dentro da cidade, por não haver necessidade de sol, porque a própria luz de Yahweh ilumina a cidade, nós já vamos estar vivendo ali, irmãos, o Shabat eterno, porém, ainda fora da configuração de novo céu e nova terra. E Yahweh vai fazer novo céu e nova terra, irmãos, exatamente depois do reino milenar de Yahushua. Então Yahweh fará novo céu e nova terra. E vamos dar uma olhada, não custa nada isso que eu estou falando, vamos dar uma olhada na Bíblia. Yeshayahu, conhecido como Isaías, Yeshayahu 66, o contexto aqui, irmãos, é o reinado milenar de Yahushua. O contexto disso aqui. Nós vamos ver agora. Yeshayahu 66, 23. Depois, se você quiser ler o contexto, você lê. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um Shabat até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz Yahweh. Tá vendo? Então, o contexto aqui, se você for olhar esse capítulo 62, está falando do reino milenar de Yahushua, irmãos. Então, nós temos que analisar a estrutura dessas coisas, trazendo aquilo que a Bíblia revela para nós. A Bíblia revela, irmãos, um reinado milenar de Yahushua. A Bíblia nos revela, irmãos, que a lei é eterna. Porque os 10 mandamentos, irmãos, ele é o caráter de Yahushua. O senhor pode observar que os 10 mandamentos, eles não apontam para lugar nenhum. Porque o objetivo dos 10 mandamentos não é apontar nada. O objetivo dos 10 mandamentos é mostrar para nós o caráter do nosso Pai. Então, quando a gente olha para o caráter do nosso Pai, e aí então a gente vê o nosso próprio caráter, peraí, no caráter do Pai, ele diz que eu tenho que separar o Shabat para um encontro pessoal com Ele. Um encontro exclusivo. O Shabat, irmão, foi feito por causa de nós. Nós não fomos feitos por causa do Shabat, mas o Shabat foi feito por causa de nós. Por quê? Por que ele foi feito por causa de nós? Porque, irmão, se a gente não tivesse um Shabat para relacionar com o Pai de modo exclusivo e integral, porque, irmãos, salvo quando tem um socorro a fazer, uma ovelha tirar do buraco no Shabat, nesse tempo, irmãos, eu estou com o Pai. Um relacionamento mais integral do que os outros dias da semana. Por exemplo, eu acompanho o repórter, por causa do panorama profético, a gente tem que estar atento às reportagens. Mas no Shabat eu não vejo jornal, não leio jornal. Vejo televisão? Vejo. Porque tem aí os canais dos irmãos, onde a gente se aproxima da comunhão, vendo, curtindo os vídeos, principalmente vídeo de Ialdim. Você que é Ialdim, sai fora de vídeo que está ainda na plataforma pagã.
por mais que possa ter alguma coisa aceitável, mas você não foi chamado para ficar continuando bebendo vídeo Babilônia. Então procura assistir canais de irmãos que já estão na plataforma de IAL, que falam o ministério de IAL, que falam em IAL, em Yalcha. Procura esses canais. Então, no Shabat aqui a gente liga a televisão, porém, entretanto, para acessar os canais dos irmãos e ali ficar em comunhão com o pai, com o filho, e assim ser alimentado pela palavra de IAL por mais tempo. Durante a semana, durante os 6 dias de trabalho, irmãos, eu não tenho o mesmo tempo para ficar me alimentando da palavra de IAL como eu tenho no Shabat. Por isso o Shabat é importante. E você que pode, você que não pode porque você está numa situação em que você é plantonista. Então nem todo Shabat você vai poder separar ele para estar integralmente com o IAL. Principalmente se você estiver tirando o plantão. Como é que tu vai estar integralmente com o IAL se você está no hospital cuidando de pessoas que precisam da tua atenção? Você não pode estar cuidando de um enfermo, fazendo uma operação e prestando atenção num culto no YouTube de um canal de Aldim. Não que seja pecado você ter lá também, se você quiser ter. Não é pecado ter não, irmão. Porque tem período que você não está cuidando. Você já deu o remédio, o paciente já está com tudo feito porque que deve ser feito para ele. Aquela hora de remédio já foi dada, aí vai ter 8 horas, só 8 horas na frente que você vai ter que dar remédio a ele. Então você tem 8 horas livre ali, dentro de um contexto de um hospital. Você pode assistir lá, mas você não está integralmente para IAL, porque ali você está cuidando de um paciente. Agora, isso não configura culto? Configura, irmãos, porque amar o próximo é cultuar a IAL. Cuidar dos problemas do próximo, das mazelas do próximo, é cultuar a IAL. Felizes é aqueles que estão trabalhando nos hospitais e que não tem problema com o plantão, que você está trabalhando com um objeto, com a coisa mais especial que IAL tem nesse universo, com seres humanos. Entende? Mas o cara que está tirando o plantão lá na polícia, que coisa, irmãos, que angústia. O cara está tirando o plantão lá na polícia e ele agora tem que ter uma invertida no Shabat, tem que subir o morro no Shabat, matar a pessoa, porque, irmãos, é complicado. Era uma área que, conhecendo IAL como eu conheço, era uma área que estou falando eu, não estou julgando os outros não, estou falando de mim. Era uma área que eu ia ter que largar, irmãos. Ia ter que procurar outra coisa. Porque eu não ia querer tirar plantão tendo que subir morro e matar pessoas. Então é uma área extremamente complicada. Mas se tivesse inserido nesse contexto, tinha que ir, irmão, tem que ir. Porque se tu não for, o ladrão mata inocente. E nas Forças Armadas, irmãos, os inimigos de Israel deixavam de atacar Israel no Shabat? Era o dia que eles mais atacavam, irmãos. Era no Shabat. Tá entendendo? Só que também era os dias que eles mais se davam mal. Porque IAL dos exércitos é o general do seu povo. Deixa eu ver se tem mais. Não tem mais aqui nenhum outro versículo que eu preparei, não. Então é isso aí, meus irmãos. Nós precisamos deixar fluir e entendermos a importância da lei de IAL. Porque, irmãos, não há lei que não seja para regulamentar o bom funcionamento das coisas. Por exemplo, a lei do teu bom relacionamento com a tua TV, com esse computador aqui, é não deixar cair água neles. Porque se você pegar um copo d'água, jogar na tela do teu computador, na tela da tua televisão, essa água vai escorrer, vai bater lá nos cabos flat, você vai ficar sem imagem, porque vai fechar curto no cabo flat. Então tem leis, as leis são para ser seguidas, irmãos. Lei de trânsito. Você acha que a lei
ela vai deixar de existir na eternidade? A própria palavra diz, irmão, a tua justiça é justiça eterna, a tua lei é a própria verdade. Já pensou um reino sem lei? Um reino em que todo mundo pode fazer o que quiser? Tu já pensou, irmãos? Tu já pensou a eternidade? Alguém chegando e adorando Yahshua, adorando Paulo Nazareno? Não será isso uma transgressão? É evidente, irmãos, que a lei é eterna, é o caráter de Yahweh. Nós precisamos aprender essas coisas, precisamos estar atento a isso, porque, irmãos, de aprendermos e amarmos a lei de Yahweh, é também, irmãos, como é que eu posso falar? É uma experiência que nós precisamos aprender aqui, nesse mundo imperfeito. Se você não ama a lei do teu Criador aqui e agora, como que tu vai amar a lei dele na eternidade? Ou você acha que a eternidade vai ser governada sem lei? Você acha que a lei de não terás outros Ial diante de mim, outros Criador diante de mim, ela vai acabar? Aí você já pode ter outras pessoas diante de você? Você pode se curvar diante de outra pessoa? Não, irmãos, a lei é eterna. O Shabat é eterno. Não acaba nunca. Só que na configuração de Yahshua, não é igual à configuração do Pai. Porque o Pai, ele vai fazer nova todas as coisas, vai vencer o último inimigo, que é a morte. Então nós vamos estar no Shabat eterno, na configuração do nosso Pai. Porque na configuração de Yahshua, no reino milenar dele aqui, ainda vai existir ciclo semanal. E no reino de Yahweh, irmãos, não vai precisar de relógio. Porque no reino de Yahweh não vai precisar mais de ciclo semanal. Nós estaremos com Yahweh num eterno Shabat. Oh glória, oh bênção, oh excelsa, ó excelsa majestade. Que Yahweh nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahshua, o Mashiach. Que assim seja.